Boa noite, investidores! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco de uma experiência que a gente teve aqui na assessoria, o primeiro aporte, a primeira experiência de um cliente com a plataforma de investimentos, né? Antes de tudo, fazer um disclaimer aqui que o cliente é um amigo pessoal, é uma pessoa que já era do meu círculo de amizades e a gente iniciou um planejamento com ele, né? Ele tinha pouca experiência no mercado financeiro, ele já era de uma outra instituição, mas um processo muito embrionário ali, a gente está começando os primeiros passos e eu acho super válido compartilhar essa experiência. Acho que todo mundo, se não passou, vai passar por essa experiência. E a gente fez um planejamento aqui desde o começo, entendendo metas e objetivos, qual foi o perfil, qual é o perfil de investidor dele, enfim, tem uma série de etapas aqui que eu vou discorrer, tem uma colinha aqui. E aí acho que vai ficar um pouco mais claro qual que é o processo inicial, principalmente para quem ainda não conhece o modelo de assessoria das instituições financeiras no país, tá? Bom, primeiro passo aqui, já até adiantei um pouco, né? É um cliente que eu já conhecia, é um cliente que já era do meu círculo de amizades, então a gente já tinha uma certa relação. Embora a gente até o momento não tivéssemos aprofundado muito no tema de investimentos, acho que foi algo que a gente foi maturando aí com o tempo, né? E aí, falando já um pouquinho do perfil do cliente, é um cliente que tem família já, um cliente que já tem uma carreira um pouco consolidada, não é tão... Tem 30 anos de idade, mais ou menos, uma idade ali super boa para você iniciar o seu planejamento. E aí, um perfil um pouco menos avesso a risco, então um perfil que procura investimentos que sejam mais estáveis, um pouco mais líquidos também. Pode pintar aí a compra de um imóvel, a troca de um carro. Então, a gente fez um planejamento considerando todas essas hipóteses para o momento de vida atual dessa pessoa, né? Então, eu separei aqui algumas em três, quatro etapas mais ou menos, que são as etapas que eu acho que fazem sentido para a gente de uma maneira bem macro. Óbvio que não vai dar para detalhar todas elas como a gente faz numa assessoria, numa call de fato ali para entender os objetivos e as metas do cliente, perfil de investidor, mas acho que aqui vai dar um briefing bem macro daquilo que de fato a gente planejou. Bora lá! Bom, qual foi o valor de aporte desse cliente, né? De onde veio o patrimônio dele, como está aqui na XP nesse momento? Bom, foi um aporte de 150 mil reais, esse é praticamente todo o patrimônio que o cliente tem, tanto para sua liquidez, para sua reserva de emergência e para proteção do seu patrimônio, construção do patrimônio. Estava em uma outra instituição e alguns títulos venceram, e aí quando esses títulos venceram, ele me procurou e a gente acabou trazendo esse capital para cá e planejando o investimento do zero. Então, por que é um bom case, né? Porque é um investimento líquido de valor acontecendo do zero. Não foi um pedaço de uma carteira que veio de um lugar, um outro pedaço de alguma carteira que já estava montada de outro e a gente está dando sequência no planejamento. Não, é um planejamento que está iniciando do zero. Então, para quem ainda não investiu, acho que é um bom norte para a gente entender quais são as principais fases e as etapas de um planejamento, de como inicia o processo numa assessoria. Vamos lá. Bom, primeiro passo, né, então, entender qual é o perfil do cliente. Acho que isso aqui é óbvio, não tem nenhuma dúvida que esse passo aqui é o mais importante quando a gente inicia um processo como esse, principalmente numa carteira com uma característica como essa, de ter zero patrimônio vindo de ativos, né, financeiros vindo de outras instituições. Então foi algo construído do zero. Então, era um cliente que tinha uma tolerância de risco reduzida, era um cliente que procurava mais segurança, menos risco, menos volatilidade, é um cliente que bolsa ainda não é o momento para ele. Então, a gente foi entendendo até onde dava para chegar com ele em alguns ativos financeiros. Então, primeiro passo, perfil do investimento, perfil do cliente, qual é o perfil do investidor. Acho que isso aqui é muito óbvio a gente entender qual é a tolerância de risco, necessidade de liquidez dele. Como eu falei para vocês, é uma pessoa que tem planos de trocar de casa, de comprar uma casa, na verdade. Hoje ele mora de aluguel, e ele paga aluguel e a renda dele dá para pagar aluguel e ainda ele consegue fazer os investimentos dele. Então
não tem uma necessidade, uma urgência de comprar um imóvel, mas é algo que está no plano dele. E assim como a troca de um carro também. Então a gente planejou para ele alguns ativos de liquidez. Mas para o final eu vou mostrar como ficou a carteira de fato, por classe de ativo, mas aqui só explicando um pouco em relação à tolerância de risco do cliente e necessidade de liquidez. Então é um cliente que precisa de liquidez, tem uma filha recém-nascida e tem esses objetivos de médio e longo prazo e curto prazo, e é um cliente que não tem muita tolerância a risco também, ele não quer ver o patrimônio dele ali numa crise igual a gente está vivendo aqui, o presidente fala alguma coisa, um ativo desvaloriza 30% e 40%. Não é esse o caso dele, tá? Então, primeira etapa do nosso planejamento aqui do processo como um todo foi entender o perfil do cliente, ok? Processo superado. Segunda etapa do processo, metas e objetivos. Quais são as metas de curto, médio e longo prazo do cliente? Isso aqui é extremamente importante, eu vejo uma galera pular esse passo aqui, não entender de fato quais são os objetivos do cliente, porque uma coisa é entender o risco dele, qual é a tolerância de risco e qual que é a liquidez. Mas se eu entendo que ele é uma pessoa mais tolerante a risco e não precisa de tanta liquidez assim, mas prendo o objetivo dele, para o investimento dele para 5 anos e ele quer comprar um apartamento em 2, pode haver um conflito aqui em relação à necessidade dele, à expectativa dele versus o que de fato a gente montou aqui num planejamento financeiro. Então, quais são as metas de médio, longo e até curto prazo que o cliente tem? Então, isso é muito importante a gente definir também, principalmente quando a gente vai apresentar um plano de carteira para o cliente, a gente sempre tentar atrelar algum ativo a alguma meta que o cliente tem. Então, por exemplo, se ele quer trocar de carro daqui 2 anos, então a gente pode planejar, fazer aplicações e planos de investimentos que gerem uma liquidez para ele daqui 2 anos. Ele não precisa de liquidez agora para essa parte do capital. Por exemplo, um outro cliente que quer comprar um apartamento, ele comprou já um apartamento, está na planta, está em processo de construção. Em 2 anos esse apartamento vai ficar pronto. É quando ele vai precisar fazer o financiamento. Então o que a gente fez? É outro cliente. A gente planejou X% do patrimônio dele, cerca de 100 mil, para vencimento em 2025, que é quando há uma expectativa de término de conclusão de obra desse imóvel que ele comprou. E esse será o valor que ele vai usar para entrada no financiamento dele. Ou seja, é um valor que eu posso prender para 6, 7 anos? Não é um valor que eu posso prender para 6, 7 anos. Mas também é um valor que eu não preciso ter agora para 6, 7 meses. Então, é importante você ter a consciência de quais são as principais metas, pelo menos as maiores dos seus clientes, para que você planeje aplicações que condizam ali, principalmente com a liquidez que é esperada para algum objetivo que ele tenha definido. Bom, beleza, aqui eu já tenho então qual que é o perfil do cliente, quais são as expectativas dele em relação a risco, a liquidez, quais são as metas dele, os objetivos. Então já tenho aqui mais um bate-papo pessoal para entender num relacionamento aqui quais são as expectativas do cliente e também conseguir nortear daqui para frente, que é quando a gente realmente vai começar a falar de produto, vai começar a entrar em fundos, renda fixa, renda variável, enfim. Aqui é uma outra camada da discussão, né? Então, dito isso, a gente tem o passo 1 e o passo 2 concluído. Passo 3 é quando a gente realmente vai montar aqui o portfólio do cliente, quando a gente entende quais são os ativos que estão mais aderentes à carteira de um cliente. E aí, assim, um disclaimer aqui bem importante, né? Aqui é um exemplo, óbvio que nem todos os clientes com os mesmos perfis e mesmos objetivos, óbvio, objetivos diferentes, objetivos parecidos e clientes do mesmo perfil. Não vai ser cravado na pedra, assim como esse exemplo que eu estou mostrando. Tem clientes que entendem um pouquinho mais de algum ativo financeiro, tem clientes que entendem um pouquinho menos. Então, por isso que a assessoria é extremamente importante, a consultoria é extremamente importante para você trazer o seu feeling de pequenas experiências para contribuir em uma experiência maior junto com o seu cliente. Então, esse exemplo que eu estou dando aqui foi uma característica que eu junto com o cliente, a gente entendeu que fazia sentido para ele, características de classes de ativo, e a gente alocou na seguinte proporção quando a gente pensou principalmente em proteção do cenário macro, né? E o que a gente entende como cenário macro e micro até. A gente está vendo aí SVB quebrando, a gente está vendo o Credit Suisse muito mal das pernas, sendo salvo pelo UBS, inflação nos Estados Unidos, embora a taxa de juros tenha subido
muito rápido, como poucas vezes visto na história dos Estados Unidos. A inflação ainda continua desenfreada, ainda tem muitos indicadores que assustam os investidores quando são divulgados. Isso fora do Brasil, a gente tem esse medo, né? Tudo isso que está acontecendo gera uma desconfiança, o risco de crédito lá em cima. Então, o externo está muito complicado, a saúde financeira global está em xeque. Amanhã, por exemplo, vai ter o Fed anunciando a taxa de juros nos Estados Unidos, então tá meio nebuloso se o Fed vai aumentar a taxa de juros e estressar um pouco mais o cenário financeiro bancário, como vai estressar muito mais empresas que estão alavancadas. Isso aqui é um ponto importante. Por outro lado, se ele afrouxa um pouco a mão, muda um pouco o discurso que ele vinha falando por um bom tempo, de que ele seria persistente na taxa de juros enquanto a inflação não arrefecesse, mas aqui eu acho que é um tema para um outro vídeo. Acho que aqui é só um disclaimer bem macro. No Brasil não é diferente, a inflação também continua em níveis acima do que a gente espera, o governo pressionando bastante o Banco Central para reduzir taxa de juros na marra. Acho que esse não é o caminho. Acho que se a gente fizer isso, a gente abre precedente para outras coisas. Acho que é inquestionável que a autonomia do Banco Central é extremamente importante. Então, acho que não é o caminho, mas dando um panorama geral de como foi o bate-papo com o cliente. A ideia é que a gente faça sempre esse disclaimer para que faça sentido a aplicação que a gente vai sugerir. E aí, bom, vamos lá. Passo 3, o que a gente tem de montagem de portfólio para o cliente? A gente definiu, então, que 3% do patrimônio do cliente seria alocado em títulos pré-fixados. Aí CDB, LCI, LCA, são títulos que fazem parte do pré-fixado. Por que esse percentual, né? Bom, título pré-fixado, assim como o Tesouro Direto tem a sua marcação a mercado, são um pouco mais arriscados quando a gente pensa em um cenário de taxa de juros tão alta como está agora, com expectativas não tão boas pela frente. Então, para diminuir e diluir o risco de marcação a mercado, um título que se a taxa de juros sobe, a gente não acompanha, um pouco da incerteza do cenário, a gente prefere acompanhar um pouco mais, surfar o movimento da economia do que pré-fixar e perder algum movimento maior um pouco para frente. Então, óbvio, proteger um pouco, por as taxas estarem boas. A gente entende que algumas taxas estão bem atrativas para o momento atual, então pré-fixar um pouco ali para criar uma provisão de forma de pagamento desse título é uma boa opção, tá? Então, 3% em pré-fixado, 80% em títulos pós-fixados, atrelado ao CDI, então pode ser também CDBs, LCI, LCA, debêntures, fundos de investimentos, fundos de renda fixa. Então pode ser todos os ativos que não sejam pré-fixados. A ideia aqui é a gente acompanhar de fato o movimento da economia e não ser pego de surpresa e reduzir um pouco o risco da marcação a mercado, tá? Então 80% do patrimônio seria em títulos pós-fixados. 7% aqui em títulos de fundos de investimentos em multimercado. Aqui qual que é a ideia? É um percentual bem pequeno, e aí, acho que aqui existem várias e várias gestoras e exemplos de fundos que performaram muito bem em momentos como esse, em momentos de bolsa para cima, juros para baixo, ou o inverso é verdadeiro também. Então aqui o objetivo é ser a pimentinha da carteira, onde a gente vai conseguir buscar um pouquinho mais de rentabilidade, com um pouquinho mais de risco, obviamente, um pouco mais de oscilação. Óbvio que a gente tem um mega filtro aqui de casas que a gente já gosta, de gestoras que a gente tem relacionamento próximo. Então não são qualquer fundos de investimentos, a gente não olha só rentabilidade, que é muito mais profundo que isso. Então a gente entende ali a gestão, quem faz parte da administração, a gente está muito próximo das gestoras e aqui o objetivo é ser a pimentinha da carteira. É um capital que está em risco? Sim, um capital muito pequeno, 7% da posição do cliente, é um capital, óbvio, a ideia não é deteriorar esse capital, mas vale um pouco mais de risco para a gente buscar um retorno um pouco maior também. E aí, proteção aqui da inflação, então a gente colocou 10% dos títulos atrelado ao IPCA, então IPCA mais alguma coisa. Qual é o objetivo desses títulos? É proteger a gente da inflação, trazendo uma taxa real para a gente. A gente tem títulos aí IPCA mais 6, IPCA mais 8, como poucas vezes foram vistas, tá?
Então esses títulos aqui estão extremamente atrativos. Obviamente, tendem a ser títulos um pouco mais longos, mas como a gente tem muito ativo em liquidez, faz sentido a gente alongar um pouquinho mais, protegendo aqui a inflação, trazendo o juro real aqui para o nosso bolso e acompanhando possíveis movimentos de mercado, tá? Montagem de portfólio em classe de ativo, óbvio, eu não vou entrar aqui nos ativos, acho que não faz nem sentido. O título que eu vou falar aqui, por exemplo, num CDB, numa LCI, no LCA, amanhã já não está mais disponível, então não faz nem sentido a gente aprofundar nesse tipo de conteúdo aqui, a ideia não é essa. Mas esse aqui foi a terceira fase do portfólio. Então, fiz todo um arcabouço aqui de entender quais são as necessidades do cliente, quais são as metas, montei aqui um portfólio por classe de ativo que não colocasse ele muito exposto em nenhum tipo de investimento. Óbvio que quando a gente pega em 80% imposto fixado aqui, a gente abre em várias cadeias de outros níveis de ativos. Então a gente pode pensar em títulos mais longos, títulos mais curtos, títulos de empresas privadas, títulos de instituições financeiras. Então tem uma série de fatores que a gente pode distribuir aqui, destrinchar quando a gente pensa nesses 80% pós, mas acho que esse não é o objetivo do vídeo hoje, tá? E aí, quando a gente pensou em liquidez, o que a gente tem aqui de liquidez para esse cliente? Principalmente esses 80% que estão em pós-fixado. Aqui a gente tem fundos de renda fixa que podem ser a nossa liquidez, que não estejam, por exemplo, em crédito privado. A gente viu o caso das lojas americanas aí mexendo um pouquinho com quem usava esse tipo de fundo para liquidez. Então a gente tem Tesouro Selic também, a LFT pode ser uma possibilidade, né? Nesses 80% pós aqui, uma LFT pode ser um caminho, não tem muito efeito da marcação a mercado, é um título de liquidez diária, sem dúvida um título de risco soberano. Também tem a possibilidade de ter fundos de investimento de renda fixa com liquidez D0, D+1. Esses aqui são os objetivos para a gente conseguir manter a liquidez do cliente num certo nível que atenda para ele, e a gente definiu que seria 46% alocado em longo prazo, acho que talvez eu falei errado, 46% em longo prazo, o restante seria em liquidez diária, tá? Ou D0 ou D+1. Gente, acho que assim, a ideia aqui era passar uma experiência que a gente teve, recente inclusive, acho que trouxe 2 cases aqui que seriam legais, um do cliente que queria comprar um apartamento, esse cliente que quer comprar uma casa, um aporte novo, 150 mil que veio de uma outra instituição, e aqui é só o caminho, o início do processo. Obviamente os aportes recorrentes dele, a gente vai seguir rebalanceando aqui e entendendo quais são os momentos de mercado, a gente endereçando um pouquinho mais para um tipo de ativo quando a economia vai para um lado, para outro tipo de ativo quando a economia for para outro lado. A ideia não é ficar girando a carteira, acho que longe disso. A ideia é que a gente sempre consiga aproveitar os melhores momentos quando a gente tem insumos para a gente trabalhar dessa forma. Então, se eu pudesse novamente recapitular aqui as 4 fases. Primeiro, perfil do cliente, tolerância a risco, qual é a necessidade de liquidez. Segundo ponto, metas e objetivo, quais são as metas de médio, curto e longo prazo do cliente, se ele quer comprar um carro, uma casa, se ele quer trocar de imóvel, alguma coisa nesse sentido. Montagem por classe de ativo do portfólio do cliente, então entender o que vai ser pós, o que vai ser pré. Isso aqui é muito antes do ativo, o ativo é uma cascata muito mais densa e aí é um vídeo só para falar disso, tá? Então, montagem do portfólio do cliente por classe de ativo. E por último, qual é a separação de liquidez que a gente vai fazer dessas classes de ativos e desse portfólio como um todo. Então, nesse caso aqui ficou 46% para longo prazo, o restante aqui para curto prazo. Bom, acho que é muito importante você contar com um consultor, com um planejador ou com um assessor de investimento para você ter uma visão top-down como essa, um planejamento, um acesso mais fácil à informação, um acesso mais fácil a produtos, a gestores, a novidades do mercado. Sem dúvida, você que tem a sua ocupação principal aí, você que é médico, você que é engenheiro, enfim, você não consegue acompanhar o mercado o tempo inteiro, assim como um time que tem uma mesa de renda variável, uma mesa de renda fixa consegue. Então, sem dúvida, e outra coisa, sem tirar a sua autonomia. Lembrando, o papel do consultor, de um assessor, do planejador, não é tirar a sua autonomia, pelo contrário, é te ajudar na sua autonomia. A tomada de decisão é sempre sua. Então, se você acha que faz sentido para você ter um assessor, eu acho que esse é um bom caminho, tá?
Você tem vários escritórios hoje que podem oferecer serviços muito bons e várias corretoras também. Produto eu costumo falar que é commodity. Hoje o CDB que você encontra em um banco, você encontra em outro banco também. Então acho que produto por produto não é o diferencial. O diferencial é a cultura, aquilo que de fato você construiu de relacionamento, o quanto você confia no seu assessor de investimentos, no seu consultor ou quem seja, e quanto você está confortável no relacionamento que você construiu. Então, acho que aqui são os pilares para você buscar uma assessoria de investimentos. Conta comigo para o que você precisar e escreve aí no comentário se você acha que faz sentido você separar, pelo menos nesses 3 grandes blocos, um planejamento financeiro, um planejamento de portfólio e como você faria, como você acha que essa divisão faria sentido para um cliente novo, pouca experiência no mercado financeiro. Contribui aí que a gente vai gostar de trocar figurinhas com vocês, fechou? Dá um dedo no like aí também, muito importante pra gente aqui no canal, e também não deixe de seguir a gente aqui no YouTube, fechou? Forte abraço, investidores!